Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TD Cast, um podcast de pessoas de TD para pessoas de TD. Toda vez eu tento trazer alguém que vai agregar alguma coisa para você na área de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu tenho um baita convidado, cara. Como é que Que tá, honra! Igor? Pô, cara. É palestrante, speaker, especialista em inovação. O cara é uma fera, cara. Seja muito bem-vindo, Igor. Cara, que honra. Obrigado demais pelo convite. Tava assistindo os podcasts anteriores aqui. Uma honra fazer parte de mais uma mesa dessa aqui. Obrigado, Gustavo. Ô, cara, que legal, que legal. E o nosso assunto hoje é muito ligado à educação corporativa e viés de inovação. A gente vai falar como é importante a educação corporativa gerar inovação para as pessoas começarem a realmente mudar, fazer diferente. Né? Essa é a nossa missão. Essa é, e eu quero te escutar bastante, tá? Bora Porque eu tô lá. bem curioso, cara. Mas eu gosto muito de começar, né, contando quem é o Igor Drude. Explica, quem é você na fila do pão antes da gente começar, cara? Cara, Gustavo, hoje eu vou fazer retroativo, né? Hoje o Igor é um consultor da área de inovação, ajuda as empresas a fazerem transformação digital, a construir uma cultura que tem um viés mais humano e um viés também mais profícuo, ou seja, que gere mais rendimento para o negócio. E todo esse processo, muitas vezes quando eu chego numa organização para falar de inovação, porque que eles querem, Igor, eu preciso vender mais, preciso ter um produto diferente, tudo mais. Eu chego lá, pessoal, eu não sou o gênio da lâmpada, eu não sei o que você vai vender, a gente precisa aprender juntos. Aí, depois disso que eles descobrem que eu sou um profissional de educação também. Inclusive é o meu mestrado, eu tenho mestrado na área, meu mestrado foi na área de educação. Olha só que legal, cara. Empreendedorismo dentro das universidades, como que o mecanismo de aprendizagem transforma a realidade socioeconômica dos alunos ali. Totalmente, cara. Porque eu fui um aluno que, cara, se não tivesse bolsa, se não tivesse... Cara, foi muito difícil pra mim estudar também. Sim, Eu falei, cara, eu tive que sim. empreender, estudar e avançar. E depois eu fui dar aula também. Eu falei, cara, tudo gira em torno de empreender, ser criativo, resolver problemas. E pra isso você precisa aprender. Aí, voltando pra trás, tem esse Igor, que é um projetista, que a minha carreira nasce no design de produto. Então, nasce no design de produto, eu passei por diversas indústrias, fiz calçado, fiz roupa, fiz mesa, fiz produto eletrônico, uma carreira de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Até eu descobri, poxa, que legal, quem desenvolve produto, na verdade, está desenvolvendo uma solução que precisa ser comprada, absorvida, uma hora vai deixar de ser usada porque não faz sentido. Falei, cara, na verdade, eu sou também um profissional de mercado. E aí começou esse mundo doido ali, de juntar um profissional que tem uma formação em projetos, que é um design de produto, mas que tem um fit com o mercado, que os produtos precisam vender, senão minha cabeça seria rolar. Só que para fazer isso, todo mundo precisa aprender. Eu preciso aprender o que as pessoas querem, as pessoas precisam aprender que esse produto resolve o problema dela. Tudo passa em um processo humano de aprendizagem. Legal, cara. E a gente vai falar sobre o que tudo isso tem a ver com o treinamento e desenvolvimento, tá, pessoal? A gente vai encaixar as coisas, tá? Vai fazer sentido. Igor, antes da gente começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para quebrar o gelo, mas para ti você não precisa quebrar o gelo, né, cara? Mas eu faço para todo mundo, tem que fazer para ti também, né? Puxa. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Cara, com as vivas aí, eu sou meio metidão, já mando um zap, mando um direct, vamos tomar um café. Mas se eu vou dizer assim, alguém que vai ser impossível, que é um morto. Que já não jaz nesse nosso mundo. Leonardo da Vinci. Cara, Leonardo da Vinci. Toda vez que eu vejo alguma... Tem sempre uma descoberta nova do que esse super gênio fez. Cara, na área acadêmica, na área da engenharia, nas áreas humanas... É um ser que daqui a pouco não é nem humano aquilo, né? Cara, parece um alienígena. É verdade, cara. Fora do seu tempo. Eu falei, cara, que demais seria tu ter um momento de ver ele trabalhando, tomar um café com ele, lá na Itália, lá, acho que é Nápoles, Sicília, sei lá, então uma região clássica lá da Itália. Poder ter uma tarde com o Leonardo da Vinci deveria ser transformador. Então, se eu pudesse fazer um pedido desse pra Deus, assim, cara, me bota na frente do Leonardo da Vinci pra um cafezinho, seria mágico. Olha só, que legal, cara. Que legal. É a primeira vez que tem alguém que fala assim, nesse sentido, né? De uma pessoa tão renomada assim, né? Há tanto tempo atrás. Mas enfim, vamos começar então esse bate-papo. Bora. Eu vou começar te perguntando, né? Educação, né? Parece uma coisa tão mais tradicional, inovação. É o inverso disso. Como é que elas andam lado a lado? Então, assim, começa a discernir um pouquinho sobre o nosso bate-papo de hoje. Porque tem os mitos, né? Poxa, que inovação, preciso ter cabelo rosa, eu não tenho nem cabelo. Exato. Nossa, uma camisa xadrez, tu tem os estereótipos, né? E tem o estereótipo da educação.
tu precisa ser um cientista, tu precisa ter as altas formalidades da academia, porque senão você não aprende dentro do regramento e tudo mais, da sistematização que a gente aprendeu pelo modo grego-romano de aprendizado. Cara, e a gente tá nesse processo ainda, e vem a Revolução Industrial, que é começar a educar para a linha de produção, a escala social. Então, o nosso modelo de escola vem do modelo industrial e tudo mais. A gente fala, cara, isso é incompatível com a inovação. Só que quando a gente varre esses rótulos pro lado, cara, vamos ver o conceito e a essência humana que existem nos dois. Para você aprender, tá? A gente tá falando de cognição, básico, tá? Poxa, aprendizado, pessoal, é um fator humano, da natureza humana. Tem nos animais também. Tu consegue ensinar os animais aprendem muito. Mas falando humanamente, é um processo cognitivo onde você, a partir dos seus sensores, todos que a gente tem no corpo, se depara com desafios e você precisa resolvê-los. É assim que na natureza o processo de aprendizado começa e é assim que ele avança socialmente também. Legal. Agora vamos falar de inovação. Paralelo da inovação. Tirando os rótulos todos, cara, é exatamente a mesma coisa. Por vezes a gente pensa que inovação é fazer um produto novo, é fazer uma coisa diferente, é ser criativo. Não. A essência da inovação é um fenômeno cognitivo e humano também. Sim. Só que o aprendizado ele está centrado em quem está sofrendo e precisa resolver o problema. Perfeito. A inovação não. É quem consome a solução criada por outro. A inovação é o fenômeno social e perceptivo no qual o outro percebe mais valor na novidade no que existia anteriormente. Então, estou acostumado a tomar água nessa garrafa linda da Kipps aqui. Pessoal, tá aqui. Eu tô acostumado com isso. Se daqui a pouco o Will, que tá aqui no bastidor, traz para nós uma garrafa nova da Kipps que eu não conheço, que ela é gelada, que ela faz bolhas, que ela não sei o que muda de cor, e eu falo, uau, essa garrafa é mais legal do que a anterior, esse fenômeno de troca é a inovação. Só que tá o ponto, Gustavo, que é o desafio. Como é que o Will vai saber que essa garrafa vai gerar mais valor para mim ou não? O Gustavo, não tem como, não tem bola de cristal, pessoal. Por mais que tenha pesquisa de mercado, tem IA, tem tendências e tudo mais, só tem um jeito de fazer isso, que é aprendendo. Vou oferecer a garrafa A, a garrafa B, né? Experimentando, vai ver meu histórico. E esse processo de buscar a inovação, o fenômeno da troca, você precisa aprender demais. Tu vai aprender sobre o meu comportamento, tu vai aprender sobre processos, sobre práticas, sobre materiais, novos conceitos, o meme do momento. Cara, tudo isso é um processo de absorção de conhecimento e curadoria dele. Se você não aprende a aprender, você não inova. E é um PDCA constante, né? Um Plan do Check Act que não termina nunca, né? Só que aí tá o desafio. Muitas vezes o pessoal roda esse PDCA, esse olhar de iteração, sem se ligar no último fator, que é o aprender. Se eu rodar, tá, e não aprender no final, cara, de nada valeu. Tu vai começar o ciclo novo, então o aprendizado, ele é fundamental. Quem não aprende não cresce, quem não aprende não inova, quem não aprende não se desenvolve. E às vezes chega nas organizações com esse desafio. Igor, a gente precisa ter uma cultura de inovação aqui dentro, porque nosso time tem uma cultura de operário. E cultura de operário não é pejorativamente. O que é o operário? É aquele que só opera um sistema que tá pronto. Sim. Cara, me ensinaram, o crachá disse que é pra mim fazer isso, eu não vou sair da minha cadeira e fazer nada diferente. É a cultura de operário, tá? Isso vem do modelo industrial que a gente tem. Cara, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu não vou me arriscar a querer resolver aquele problema que tá do lado do Gustavo. Ele que se vire. Isso é muito comum nas organizações. Perfeito. Essa mitigação de risco. Eu não vou colocar o meu pescoço à risca. Cara, quando a energia é justamente o contrário. Eu tenho que usar de ver aquele problema, aprender como resolvê-lo e avançar. E ensinar a aprender, cara, é linha de corte para uma organização crescer e se desenvolver. Mas aí minha pergunta, né? Eu acho que a questão cultural é muito importante da empresa, né? Porque tem empresas que realmente elas engessam o colaborador e ele tem medo de inovar, né? Não tem uma cultura de aprendizagem. Exato, isso. E aí, se ele tem medo de inovar, ele nem tem vontade de aprender, porque ele vai fazer sempre a mesma coisa. É isso, então? Na linha. É isso aí, pessoal. Então, antes de pensar em inovação, tu tem que ter uma cultura de aprender. E, pessoal, só aprende quem arrisca. Aí vem a mitigação de risco. Cara, que assim, quem não tem... Assim, tu tem que ter... não pode ter medo de tirar uma nota 7. Perfeito. Quem só quer tirar nota 10, não arrisca. Então, eu só vou fazer aquilo que é muito seguro, aquilo que já me foi delegado, que tá no meu job description. Tudo que fugir do meu job description, eu vou recuar, porque eu não vou tirar um 10. Porque eu não quero tirar um 10. Porque se eu tirar um 8 ou um 7, o meu líder vai me punir, a empresa vai me ver mal. Ou seja, eu não tenho nenhum benefício, nenhuma recompensa em ousar fazer diferente. Todo processo de inovação é um processo de nota 7.
de nota 6, de nota 5, Até evoluir. até evoluir. É. E as pessoas têm que se aprender a tirar notas baixas, mas não porque, o Gustavo, o Igor, eles são burros, eles não sabem fazer. Não, é porque você ousou fazer algo diferente, que você não sabia, e você está aprendendo. E quem está aprendendo vai tirar um 7. Mas é que tá, né? Tem empresas que elas não querem errar. Elas não estão aptas para errar. E aí acabaram não inovando nesse caso, né? E aí as pessoas têm que estarem desenvolvidas para inovar, para fazer o diferente. E a empresa não... Então é um ciclo meio maluco, né? É um paradigma, porque, Total. porque quando a gente olha a empresa, pessoal, de novo, o empresário não é malvado, o sistema empresarial não é ruim. É que o modelo de gestão, ele é feito para ter eficiência operacional. Perfeito. Fato, pessoal. Cara, eu sou empreendedor. Tem que pagar a conta, Tem que né? pagar a conta. É. E, cara, a gente vai pagar melhor a conta se a gente for altamente eficiente. E quem tira 7 não é eficiente. Aí começa o paradigma. A empresa é feita para tirar 10 sempre. Tá? Assim, no pensamento perfeito, se a gente tiver um cenário super controlado, ela é feita para tirar 10. Só que, pessoal, tudo muda. As pessoas mudam, o mercado muda, o teu cliente muda, o teu competidor força o mercado a mudar, tudo muda. E todo dia tu esperava tirar um 10, tu vai tirar um 9.8, 9.7, 9. Tem que estar preparado para isso, né? Exato. E aí a empresa vê isso, ela fala, cara, em vez de ela investir, eu preciso voltar a aprender para buscar o 10. Não, ela acredita, poxa, aquilo que foi um 10 ontem, eu tenho que forçar para que ele volte a ser um 10 hoje também. E ele não vai, porque não existe mais aquela prova. Aquela prova que tu tirou 10 ontem, cara, não é a mesma de hoje. Ela vai mudando e você precisa aprender de novo. Então, vencer esse paradigma de que, essa dicotomia, a empresa tem o foco em tirar 10 sempre, que é impossível, mas ela tá certa em buscar isso, essa eficiência operacional. Só que do outro lado é um sistema humano. E sistema humano, todo dia tem que descobrir qual que é a prova do dia. E ela mudou. E você precisa aprender. Perfeito. E aí, assim, se a inovação ela é o resultado de todo esse processo, né? Mas a empresa não investir em treinamento para que as pessoas se desenvolvam e aí sim inovem, é aí que tá aí tem um problemaço, né? Aí a gente tem um problema gigante. Aí volta a não entender o que é cultura. Cultura são comportamentos, valores, práticas Perfeito. comuns de uma comunidade humana. Uhum. E a cultura empresarial é isso, cara. O que é comum aqui dentro? Se a empresa não treina, ela tá passando uma mensagem muito clara. Cara, nós não valorizamos treinamento. Então você não precisa treinar. Não invista. Então tudo é simbólico dentro da organização. E cultura é feita de simbolismos. E vem dos exemplos. Muito top-down. Assim, cara, se eu não valorizo o aprendizado, se eu não valorizo aquele cara que tá tirando 7, buscando o 7,5, buscando o 8, cara, a mensagem é muito clara. Não treinem. Ingessa. Tá? A mensagem é muito clara. O colaborador não é preguiçoso, tá? A empresa... Né? São sistemas que estão funcionando. Então a empresa tem que ser muito clara na manifestação da sua intenção. Cara, se a gente valoriza o aprendizado, cara, eu vou aprender, as lideranças vão aprender, a gente vai estimular a tomada de risco, vai estimular com que as pessoas tragam. Nem tudo é educação formal, mas às vezes no dia a dia, cara, a gente não sabe como fazer um podcast. Tenta, pessoal, bota um celular ali em pé, vai sair horrível a V1. Mas tenta. O que vocês aprenderam com esse fenômeno? Legal. E avança, e avança, e avança. Então, ela tem um comportamento de manifestar cultura de aprendizado. Legal. Perfeito, Igor. Faz todo sentido, cara. Todo sentido mesmo, cara. E às vezes a gente fica batendo cabeça. Às vezes eu vou procurar o Igor. Aí que eu puxo às vezes a orelha do meu cliente e falo, cara, antes de procurar o Igor, tem que procurar equipes. Tem que procurar os profissionais. Tem que desenvolver uma cultura de T&D dentro de casa. Cara, porque a inovação, ela é um fenômeno que é resultado, não é meio. Tá? É muito mais fácil para mim chegar numa empresa que tem uma cultura de aprendizagem estabelecida do que numa que não tem. Então, muitas vezes, tem muito lead de cliente chega para nós e fala, cara, vocês não estão prontos. É uma lição tão mais básica, mais humana, do que pensar em tecnologia, pensar em inovação, pensar em métodos ágeis. Cara, esquece. Se você não consegue fazer coisas básicas, não ter um rito mínimo de aprendizado dentro de casa, cara, a inovação vai ser um sonho distante. Então, eu vou te fazer uma pergunta. A gente tem uma empresa que está nesse nível de maturidade ainda bem engessada, quadrada, é contra a inteligência artificial, não quer, né, que trabalha muito com processo engessado, sempre da mesma forma, e ela tá vendo que ela tá perdendo espaço no mercado, assim. Quais são os baby steps que ela tem que dar, talvez começando pela aprendizagem ou qualquer outro processo, para que ela vá realmente começando a mudar um mindset de baixo para cima ou de cima para baixo, enfim, né? Então, me conta assim, se você pudesse dar uma dica, né? Ó, caixa preta aqui, pessoal. O que a gente encontra muito disso, Gustavo? Tem vários mercados no Brasil
foram muito defendidos, ou seja, eles eram assim intocáveis. Então a gente tem grandes clientes da área da logística, grandes clientes da área industrial, e os caras estavam assim, cara, pode vir o presidente A e B, pode acontecer tudo lá fora, nosso mercado é meio estável, dá uma balançadinha, mas tá tudo certo. Mas pós-pandemia, cara, nem os Correios, nem os Correios, tá? Depois da pandemia, nem os Correios. Então, pessoal, começa isso aí. Aí começa esse dilema. Igor, aqui, cara, a gente nunca investiu em nada, não tem uma cultura de treinamento. O RH é um departamento pessoal. Então, tipo, é aquela coisa raiz do É o risco da obediência, de sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. sempre do mesmo jeito, só que não tem mais o mesmo jeito. A gente fazer do mesmo jeito, o mundo lá fora não parou pra nós. Tá? Não parou. Ele tá voando e a gente parou no tempo. Aí começa o primeiro exercício. Então, o que a gente traz pra eles de orientação? Cara, não pensa nem em uma super tecnologia disruptiva. Volta pra casa. Cara, vocês precisam aprender primeiro. Vocês têm domínio, maestria no que vocês fazem? São duas linhas que a gente puxa pra eles. Será que tecnicamente vocês são bons no que vocês fazem? Vocês são bons em atender o cliente, coisas básicas. Vocês são bons Em no resolver problema, tá? Como que vocês estão no arroz com feijão? Médio. Você tá devendo aqui, pessoal, concentra aqui. Não façam grandes disrupções nem em produto, nem em portfólio. Porque às vezes o produto ainda é bom, só que a distribuição, o relacionamento com o mercado ficou ruim porque vocês estão lá nos anos 90 ainda. É coisas mais fundamentais, vocês contratam errado. Tem um monte de lição de casa. Cara, é aquelas coisas de cartilha. Muitas vezes trazer até um Sebrae para uma empresa que para os caras aprender o básico. Sim. Primeira linha. A segunda linha é, vocês sabem que o mundo mudou? Tá? Aí são duas vertentes que a gente puxa aqui. Não sei. Então, cara, você precisa olhar para fora, entender, cara, para onde tem do mercado, faz um benchmark, entende os seus concorrentes. São duas vertentes ali dentro que vão fazer com que ele orquestre a melhor estratégia. Quanto mais distante ele tá do mundo, ou seja, tem um gap absurdo, cara, a gente tá muito para trás, a gente não sabe o que gera valor pro cliente, a gente não sabe como nossos clientes, os concorrentes estão se posicionando. É como se eu fosse uma empresa que saiu dos anos de 98 para 2028 automaticamente. Então tu precisa descobrir o mundo. Nesse modelo, ele precisa se aproximar de players com experiência. Então a gente orienta assim. Então a caixa preta é, se o gap é de mercado, vai buscar quem vive o mercado. Então ele precisa desse processo de treinamento, aprendizado, a mentoria faz muito sentido, traga experts, compre tempo de quem já viveu tempo no mercado. Quem já teve dor também resolveu de alguma forma, né? Traz pra dentro. É. Expertise técnica, que é a outra linha. Aqui, pessoal, vocês vão ter que se aproximar em quem tem excelência, estado da arte nessa competência técnica e trazer para dentro de casa. Por vezes, a gente vai encontrar déficit nos dois quadrantes. Aí ele precisa orquestrar isso com uma estratégia de T&D muito clara, com metodologia, com plataforma, para fazer isso de forma cadenciada. E não dá para ele sair correndo para um lado ou para o outro. Principalmente se o déficit é dos dois lados. Ele vai ter que crescer em maturidade em ambos. É como se estivesse reempreendendo. Reempreendendo. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, hein, gente? Que nem eu sei responder essa aí direito, tá? Não tá nem no script aqui, mas eu sou obrigado a te perguntar, né? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, o que vem na cabeça? Sala de aula, pessoal com PPT sendo passado em slide, é uma coisa chata, é uma dor, incomoda, né? E olhando agora para essa questão da inovação que a gente está tendo com relação a redes sociais, microlearning, inteligência artificial, novos modelos de aprendizagem, como inovar em treinamento? Cara, aqui tem outro paradoxo, que é esse que tu trouxe na mesa aqui. Então a gente tem educação formal, que ela nasce num berço industrial. Se a gente pegar a história da educação, tanto da educação profissional quanto da educação acadêmica, desagurizada ali, ela vem, o berço é da indústria. Então, processo de linha de produção, então bota a gurizada tudo lá, tem um grande mestre transferindo dados e fatos, aí se tu vai aprender ou não, a gente vai saber só no dia da avaliação, enfim, aquele sistema tradicional. E o mundo foi indo. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje as pessoas que estão aprendendo com outros mecanismos, principalmente as redes sociais, vamos dizer assim. Cara, eu aprendo um monte com o YouTube. Tem coisas que, pessoal, eu admito pra vocês, tá? Eu sou um péssimo encanador. Também sou. Eu consegui fazer um feito incrível na pia de casa com o YouTube. Tá? Nunca mais, tá? Comprei a pia bonita da mulher, tava em reforma, o encanador, só semana que vem.
Vou experimentar isso daqui. Cara, botei o YouTube no celular, em cima do... Tava lá, cozinha toda bonita. Botei lá, desembale, e passa não sei o quê, e pô, mas... E o cara explicando com uma... Tá? E pausa, e faz, e erra, e acerta. Cara, incrível, incrível. E aí vem o paradoxo. Por que que eu estava aprendendo melhor naquele momento do que eu estaria aprendendo numa sala de aula? A sensibilização. Em geral, vamos voltar para a cognição. Tá. Em geral, a gente tem o que eles chamam de pregnância. O que é pregnância? Pregnância é um fator humano da neurociência que é justamente que tu absorve melhor o conhecimento quando existe uma sensibilização fisiológica em prol daquele contexto, daquele fenômeno. Ou seja, toda vez que você se e você busca o resultado na hora, você aprende, cara, a capacidade de pregnância da esponja do cérebro é absurda. Se você não está sensibilizado, tá num ambiente artificial para aprendizagem, a pregnância é baixa. Tem que fazer sentido, né, cara? Tem que fazer sentido. Esse é o ponto. Se não gerou propósito, não gerou porquê, cara, não vira a chave. Aí começa a provocação dos dias atuais. Cara, onde a gente vai uma discussão que, cara, realmente o diploma universitário, pessoal, mestrado, quase entrando no doutorado, sou apaixonado pela academia, sou professor de um monte de MBA, mas o peso de um diploma hoje não é o mesmo peso que tinha há 20 anos atrás. Com certeza. Fato. Hoje não é um critério de seleção nas minhas empresas, a não ser que seja uma cadeira extremamente técnica, jurídica, tá legal. Mas, cara, diversas outras de tecnologia a vendas ali, cara, vai ser a última linha que eu vou olhar. Vai ser a última linha que eu vou olhar. Tá? E por quê, pessoal? Em geral, o que tem se percebido? As pessoas acharam mecanismos de aprendizado, momentos de suas vidas onde elas são mais sensibilizadas, que só foi possível usar um instrumento de aprendizado porque existe mobilidade do aprendizado. Ou seja, eu aprendo no momento que eu estou sensibilizado. No momento que eu tenho ali o quê? O propósito claro. Preciso aprender isso. Porque senão, ó... Aí vem o ponto-chave da educação tradicional. Porque eu sou obrigado a estudar naquele horário X, naquele ambiente Y, com aquela curadoria que o professor fez. Cara, ninguém me perguntou nada. Eu não tô nem um pouco sensibilizado para isso. Funciona, mas a capacidade de pregnância é baixa. Isso no modelo escolinha tradicional. Mas, cara, a gente dorme X horas, sei lá, 8 horas por dia. A gente fica em casa umas 3, 4, acordadinho, e o restante do dia... Resolver pepino, né, cara? Resolvendo pepino, trabalhando, cara. A gente passa o dia inteiro sensibilizado. É um dia inteiro de uma janela absurdamente grande para aprender tudo. Tá? Assim, a empresa é uma grande escola, só que ela precisa se perceber isso. A rotina diária de trabalho é uma oportunidade absurda de aprendizado. Absurda. Os profissionais que entram em empresas que têm um ambiente propício para isso... Pessoal, de novo, vou ser esmigalhado pelos meus colegas ali da academia. Mas não tem academia que se compare. É incomparável. Aí vem as organizações aprendentes do Peter Senge e todas as bases que já entenderam isso há décadas atrás. Cara, o melhor ambiente de aprendizado é um ambiente sensível, que é um ambiente de trabalho. Porque lá dentro você precisa resolver pepino todo dia. E a empresa precisa entregar esses pepinos para aqueles adultos que ela contratou. Eu vou tentar tangibilizar um pouco do que você disse para ver se eu tô com a mesma linha de raciocínio. Vou fazer a prova. Vamos lá. Então, assim, a partir de um problema, uma dor pré-identificada que a empresa tem, se ela utilizar mecanismos de treinamento com inovação, a pessoa que vai fazer essa jornada vai ver sentido que o que ela tá aprendendo vai resolver aquele problema. É inverter as coisas, então. Inverter as coisas, tá? Em vez de eu forçar as pessoas a irem para uma sala, a minha mesa de trabalho é a minha sala. Entendi. Cara, o meu locus com o meu time é a minha sala. Cara, aquele desafio, aquele objetivo, aquela meta estratégica, aquilo é a sala de aula. Cara, o planejamento estratégico é a grande universidade da corporação. Entendi. Cara, na hora que vira a chave, a gente começa a transpor para o planejamento estratégico. Planejamento estratégico, pessoal, é a melhor ementa acadêmica que a gente pode ter na vida. Planejamento estratégico, a gente começa... Faz a SWOT, desenha os cenários. Poxa, a gente tá bom aqui, ruim aqui, olha pro futuro, temos que chegar lá. Cara, mas pra chegar lá, a gente não sabe. Senão a gente já estaria lá. Óbvio. Aí que a gente faz um monte de projeto, um monte de iniciativa que a gente não tem a menor ideia, levanta o orçamento e tudo mais. Cara, mas pra fazer um monte de coisa lá, a gente tem que aprender
trocentas mil coisas que a gente não sabe, novos mercados, novos produtos, novas competências, Cara, é uma universidade o planejamento estratégico. Sim. Se a organização, principalmente os profissionais de T&D, perceberem isso rápido, é só transpor que lá tá todo o ementário do ano. Perfeito. Ninguém sabe fazer aquilo. Por isso que tem um planejamento estratégico. Tem que planejar, porque eu não sei o caminho para seguir lá. E aí desdobra aquilo ali dentro. Cara, o ambiente de trabalho é a escola perfeita. Pô, faz todo sentido. E até tem uma historinha, não sei se você já ouviu, eu vou contar rapidinho aqui para todo mundo, né? Que eu acho que é o bode na sala. Não sei se você já ouviu falar disso do bode na sala. O termo já. Já? O termo, que é pra desviar a atenção ali. Mas sabe por que o bode na sala? Conte-nos. Eu vou contar, é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena a reflexão para a gente falar dessa conexão dos problemas a treinamentos e aí sim gerar mudança, né? Um camponês que morava na Bavária, vivia reclamando da vida dele, né? Que a casa dele era muito bagunçada, que ele tinha problemas com a esposa, com os filhos, e ele foi na igreja conversar com o padre e pediu um conselho. Aí o padre falou, não, faz o seguinte, ó. Pega esse bode aqui, leva para sua casa, deixa esse bode na sala uma semana e aí a gente volta a conversar. E aí ele pegou o bode, levou para casa dele, passou uma semana com o bode em casa. E aí o padre foi na casa dele, né? E aí agora, melhorou? Ele falou, meu Deus, agora minha vida tá um inferno, né, cara? O bode tá comendo a mesa, né? Tá fazendo cocô onde não devia, né? Tá um cheiro horrível na casa, tá terrível essa casa. Aí o padre chegou para ele e falou assim, não, agora faz o seguinte, você tira esse bode da sua casa, me devolve ele e passa uma semana sem um bode e depois a gente conversa. E ele fez isso. E aí passou uma semana, o padre foi de novo na casa do camponês. E aí, como é que tá a sua vida? Não, minha vida agora tá maravilhosa, tá excelente a minha vida aqui. A gente tá super bem, não brigamos mais, a casa tá organizada, tá limpa, não vejo mais problema nenhum. Obrigado, padre, pelo que você me ajudou, né? E assim, qual é a moral da história de tudo isso, né? Às vezes a gente tem que chamar o bode para dentro da sala. E esse bode para dentro da sala tem que tirar uma ação de treinamento para resolver aquele bode. E não o inverso, da gente montar um treinamento que às vezes não encaixa para os problemas que as pessoas têm hoje e elas não veem sentido, aí realmente elas não vão fazer ação de treinamento. É isso ou não? É isso. E olha que interessante trazer a história do bode da sala. O bode da sala é a resposta do porquê muito RH e área de treinamento não é estratégica. Pô, total. Cara, assim, por quê, cara? Tu não tá resolvendo os bodes da organização. A organização todo dia bota vários bodes na tua frente e ela não percebe. Não percebe, tá? E, puxa, é justamente olhar para esses bodes que estão justamente... Porque é ancoragem. É o fenômeno de ancoragem. Como que eu faço para gerar valor para minha carreira como profissional de T&D, para os projetos de educação corporativa que eu tenho aqui dentro de casa? Cara, é tu olhar justamente os bodes que a organização espalha pela empresa toda. Ela espalha um monte de bode ali dentro. E todo mundo, em vez de resolver as coisas, não. Fica lá reclamando do bode. Fica reclamando do bode. Inclusive o T&D. Então, T&D. Inclusive o T&D. Então, time de T&D. Olhem para esses bodes todos, tá? Assim, são ótimas oportunidades para você entender, cara, para onde a empresa precisa ir e o que ela precisa aprender para seguir em frente. Não, pô, cara, faz total sentido. Vai de história do bode. E sabe o que é engraçado? Que é uma coisa tão clara de ser falada, né? E as pessoas sabem disso, mas na hora parece que trava quando elas estão em ambiente corporativo, né? Tem um pouquinho disso que é a questão política, que é sempre bom. Fala um pouquinho disso aí, cara. Que é assim, a empresa é uma organização política. Pessoal, ambientes humanos são uma relação política. Cara, poxa, tem uma relação hierárquica, e às vezes a hierarquia não é crachá, é uma hierarquia de poder, de quem me dá acesso, quem me permite ter paz, quem vai tornar a minha vida pior. Então, esse é um sistema humano, todos os locais ali. E, em geral, quando a gente olha as organizações, a gente vê que politicamente algumas áreas se prevalecem em relação às outras. Fato, pessoal. Áreas comerciais sempre tem algumas vantagens, por quê? Porque ela aproveita os bodes da sala dela. Super aproveita, tá? Poxa, porque os caras têm uma natureza de vendedor já. Então os caras super valorizam, os pequenos desafios se tornam grandes vitórias. Então os caras são muito bons disso, tá? Nessa relação política. E isso faz com que eles se tornem melhor posicionados nesse organograma político. Sem falar de crachá e hierarquia. Então, politicamente, os caras ficam mais bonitos na foto. Só que muitas vezes nós, da área de treinamento e desenvolvimento, que gostamos de gente, a gente não tem essa formação
às vezes não tem nem essa habilidade. Por quê? Nós somos muito bons tecnicamente na nossa competência entre os métodos, entre os temas e tudo mais, e a gente começa a abstrair esse movimento político que é a organização. Não adianta, Gustavo, a empresa é um ambiente político. O profissional tem que saber se posicionar politicamente. Pessoal, não tô falando de política de esquerda, direita, nada disso. É justamente de se relacionar socialmente. Se relacionar socialmente. De novo, pegar esses desafios, demonstrar que são desafios que têm um propósito muito claro, que geram valor, saber vender as suas vitórias dentro de casa. Com certeza. Cara. Tem que saber vender suas vitórias dentro de casa. E para isso tem que ter dado. Cara, tu vai ficar defendendo o Gogó? Por que o time comercial é bom? Porque ele mostra o cifrão ali. Cara, eu cresci 3%. Essa é a maior dificuldade do time TD, cara. Mostrar números, que é mostrar resultado. E aí, e de novo, como ele não consegue, a gente se sente indefeso e até tem uma síndrome de impostor dentro de casa, que eu não consigo defender. Eu não consigo ter estima o suficiente para brilhar politicamente dentro da organização. Então, pessoal, e de novo, não precisa inventar roda. Aprendam com quem faz muito bem. Olhem para os times comerciais e os caras fazem o arroz com feijão. Tudo é fundamentado em dados. Ponto. Tudo é fundamentado em dados. Qual que é a minha meta? Tem que fazer quanto? Quantos porcentos? Qual que é a minha margem? Qual que é a comissão? Cara, os caras só falam de número, só falam da vírgula. Tá? E que gera um benefício subjetivo para todo mundo ali dentro. A gente aprender com esses caras ali dentro. Isso dentro de casa é fora de série. Aí respondendo a tua pergunta ali, Gustavo, para esses times crescerem, se desenvolverem, melhor se posicionarem ali, até perderem um pouquinho dessa síndrome do impostor, de não se sentir capaz, olhem para os números. Os números contam ótimas histórias. Saber que um profissional, antes do treinamento, antes da formação, tinha uma performance X e depois teve uma X mais um X ao quadrado, faz toda a diferença. Toda a diferença. E no mundo agora que tá falando de escala, 6x1, 5x2, 4x3 e tudo mais, isso vai ficar mais preponderante ainda. Por quê? Matemática, de novo, números. Passa uma legislação dessa. Tá, a gente vai precisar de pessoas que tenham maior capacidade de produtividade. A empresa, de novo, vai olhar pro número. Se eu diminuir a carga horária individual, eu vou precisar de mais indivíduos para cumprir a mesma carga horária. É uma janela absurda pro TD. Absurda. Mas você falou uma coisa bem legal que eu bato bastante assim, né, no mercado, que é a questão de a equipe de treinamento e desenvolvimento saber fazer um bom levantamento das necessidades de treinamento. Então, assim, mediu antes, aplicação de educação, mediu depois, para ter números para conseguir comprovar que teve mudança de fato, né? Porque senão fica muito sentimento de que vou lá, boto o pessoal na sala, faço o treinamento, saio da sala, acendo uma vela e torço pra dar certo, entendeu? E é isso que não pode, cara. Tem um pensamento de cientista aqui. Aqui volta pra educação tradicional. Pessoal, pensem como cientistas, tá? Cara, existe um fenômeno, porque vocês estão lidando com um fenômeno social. Que fenômeno é esse? Um grupo humano A precisa aprimorar e se tornar um grupo humano B. Ponto. Cara, é pensamento científico. Tragam o pensamento científico e não precisa... então eu vou lá pra academia, vou tirar meu mestrado, depois... Não, é o arroz com feijão de pensamento científico. Cara, você tem um fenômeno a ser pesquisado, você tem uma hipótese, eu acho que se eu fizer isso, ele vai para esse próximo cenário, eu meço como eu tô agora, percorro o projeto, iniciativa, e meço o B e comparo os dois. E dali eu vou inferir uma verdade. Ponto. Pensamento científico básico. O que acontece? Muitas vezes, por formação em humanas, apesar de ser um designer de produto, pessoal, cara, a carga de humanas é gigantesca. Claro. Tá? Nossos irmãos siameses são os engenheiros, cara, os caras são os caras ali. Então eu sempre puxo o engenheiro para ajudar nós com segurança, com cálculo e tudo mais. Mas, cara, formação muito em humanas, tem muita subjetividade. E a gente cresce acreditando que a subjetividade é um bom argumento, tá, para convencimento. Pessoal. Mas quando chega na organização, o Excel vai derrubar muitas falácias, muitos argumentos. Número, cara. Vai estar o número, ponto. Tá? Então, trelhe o melhor dos dois mundos. Use essa competência humana, nossa, de construir as narrativas, construir as boas histórias, construir as boas proposições, subsidiado pelos dados. Ou seja, são narrativas, histórias bem contadas, fundamentadas por dados. Aí você se vende, se não é uma área, né, que não gera resultado, né? Porque assim você não ganha investimento e vira aquele T&D pastelaria, né? Que tá só esperando chegar uma demanda para tentar desovar e entregar, mas não gera resultado nenhum. Me conta um pouquinho disso, cara. Cara, ponto. Aí, por isso que é importante o T&D saber diferenciar
um arroz com feijão que a gente tem em gestão, que muitas vezes as pessoas não entenderam o conceito. Que é entender o que é operação, o que é desdobramento tático e o que é realmente estratégico. O que é realmente estratégico? O pastelaria, ele tá naquela questão passiva de operação. Se me demandar, eu faço. E vai ser demandado por quem? Por alguém que tem um pensamento tático. O que é o campo tático? É alguém que consegue delegar. Então você acaba se virando um funcionário de luxo de outras lideranças dentro da organização que já são líderes, estão acostumados a delegar e está delegando para você, muitas vezes, uma função dele. Então você é um funcionário de luxo que não está no orçamento dele, no budget da área dele. Perfeito, cara. Simples assim. Igor, tá, e o que é estratégico? Estratégico é tudo aquilo que é transformacional. Transformacional. Se hoje eu estou assim e amanhã estarei assado diferente de hoje, tá? O caminho que eu percorrer para essa transformação, ele pode ser considerado estratégico. Se eu olho para hoje e amanhã eu tô parecido, tá? Mas eu não fiz, eu consegui delegar essa operação, isso é tático. Perfeito. Eu deleguei para alguém desdobrar isso aí para mim. Tá? Só que eu continuo com o mesmo resultado, a mesma previsibilidade, não teve uma transformação. Mas, cara, se eu só tô fazendo, tá, mais o pastel do dia a dia na pastelaria aqui chamada T&D, cara, é totalmente operacional. Qual que é o grande desafio dos profissionais? Cara, o que é transformacional dentro dessa organização? Aí, de novo, isso tá escrito explicitamente, tá na estratégia do negócio. Pega o planejamento estratégico, pessoal, pega os objetivos estratégicos, todos eles estão clamando com megafone. Precisamos aprender tudo isso. Quem vai nos ajudar? Se vocês ajudarem a empresa a aprender como passar por todo esse ciclo estratégico, cara, vocês são imprescindíveis, são estratégicos. Se vocês esperarem os líderes, o diretor financeiro, o diretor jurídico, o time do comercial, eles demandarem, eles são estratégicos. Porque eles leram a estratégia e falaram, cara, eu preciso aprender isso para chegar lá. Cadê o time de T&D? Não, tá perfeito. Assim, eu vejo poucas empresas onde o time de T&D está envolvido em reuniões de planejamento estratégico. É difícil isso acontecer. Se convidem na cara dura, tá? O não já tá dado. O não já tá dado, assim, pessoal. Assim, se convidem, participem. Se não teve a oportunidade de participar, tá? Mas peçam, estudem ele. Peça uma reunião com o diretor corporativo. Pessoal, preciso que alguém me explique o planejamento estratégico no detalhe. Os nossos objetivos, a visão, tudo ali. Façam vocês a tradução daquilo. Tá? Esse fato de serem intrometidos numa questão dessa já demonstra um interesse diferente. Porque poucas pessoas na empresa se interessam por isso. É uma dor da alta gestão desdobrar o planejamento estratégico porque ninguém quer saber daquilo. Só quem é alta gestão. Só o fato de você se prontificar, cara, tu já ganhou um holofote absurdo dentro da organização. Além de se interessar, você conseguir traduzir e ajudar a acelerar aquilo, que é importante. O planejamento estratégico, ele olha, em 2 anos nós queremos estar assim. Com a participação do T&D, pessoal, vocês encurtam esse tempo. Vocês sabem as estratégias de aprendizado para que você economize tempo, e tempo é dinheiro. E o T&D, conectado ao planejamento estratégico e com esse viés de inovação, encurta um pouco mais ainda, né? Cara, aí vocês são fundamentais. Pronto, são fundamentais. Aí volta às empresas que têm uma cultura de aprendizado forte. Cara, a área de T&D, eu não vou dizer nem que ela é estratégica, ela é fundamental, como é finanças, como é o jurídico, como é a área comercial. Os caras simplesmente olham, cara, a gente não vai conseguir avançar no mercado, a gente não vai conseguir superar essa próxima transformação estratégica nossa se a gente não aprender. E tem um executivo, tem uma pessoa lá que para nós é fundamental. A gente não pode perder esse cara para nada. Não pode nem tirar férias. Não, perfeito. E aí, assim, uma questão aqui que me veio agora na cabeça, né, que toda vez que a gente, pelo menos na minha visão, né, toda vez que eu leio inovação, tem 2 palavrinhas que tá junto. IA. IA, inovação, é tudo, né? Tá conectado. Me fala um pouquinho dessa hype agora, cara. Cara, isso é bem importante que ela tá vindo pra área de educação e vai quebrar mais alguns paradigmas, Gustavo. Primeiro, vamos voltar ao que é inovação. Inovação é um fenômeno perceptivo onde as pessoas percebem que isso é mais legal que aquilo. Ponto. Gera mais valor, gera mais resultado, né? Gerar mais resultado, mais valor. Cara, IA, por que ele virou um grande hype? Porque as pessoas estão experimentando e falando, uau, é muito mais legal eu perguntar pro oráculo ChatGPT do que eu perguntar pro oráculo Google. Pior ainda é perguntar pro oráculo Alexa, né? Daqui a pouco eu ligo uma Alexa aqui no estúdio. Cara, quem tem uma Alexa em casa tem bem frustrado há alguns anos ali. Porque a gente se acostuma com aquilo. Isso aqui é importante. Então esse hype veio por quê? Porque a gente tem um grande oráculo que eu pergunto as coisas. Falando de IA generativa. Eu pergunto, eu peço e ele me responde com uma linguagem humana e natural
E até com uma certa assertividade, por mais que muita gente fala, porque ele erra, ele não traz fundamentação, não traz base. Mas, cara, 99% tá todo mundo satisfeito com o seu ChatGPT, o seu Gemini no bolso aí. É verdade, cara. Tá todo mundo. E aí vem um paradigma para a tecnologia e para nós da educação. O aprendizado, ele não vem de você fazer perguntas e receber as respostas prontas. Aí vem, Não volta. pensa, né? Não pensa, volta pro fenômeno cognitivo. Então a gente tá dando um pulo. Sai da sala de aula raiz, que a pregnância era baixa, tá? Onde tem um grande mestre dando respostas para nós. Não é a resposta que a gente queria, mas é a que ele queria passar para nós. E a gente vai para um outro modelo e dá um pulo absurdo para um outro modelo que tem um formato muito parecido. Muito parecido. Eu não tenho o processo cognitivo de me sensibilizar, me provocar. E simplesmente é uma grande bola de cristal, um grande oráculo que eu fico perguntando coisas e pedindo e ele faz pra mim. Mas aí a pergunta, assim, as pessoas não estão emburrecendo mais com esse modelo? Cara? Sim. Sim, pessoal, sem sombra de dúvidas, eu afirmo aqui, pode fazer corte ali, depois me xingar na internet, vão emburrecer. E tem pesquisa já apontando isso. Por quê? Uhum. O fato de você ainda somos humanos, o fato de cognitivamente você não ter esse consumo de energia em prol do processamento, da análise crítica, do pensamento, e a pregnância não acontecer, você aprende menos. Tá? Você tem que passar por aquele processo. E, de novo, ainda somos orgânicos. É fisiológico. Fisiológico. Isso, né? O nosso corpo quer gastar menos energia para resolver o problema, né? Exato. Quanto mais energia gasta, maior capacidade de pregnância. Isso tem um rebote também. Deixa eu volto para cá. Qual que é o rebote? Toda vez que você aprende, você se apega àquilo. Tudo aquilo que você gasta energia, você se apega. Por isso que muitas vezes é difícil você largar coisas que você aprendeu no passado. O sempre foi assim. Uhum. Processos antigos. Cara, mas eu sempre foi assim, porque tu gastou muita energia e fisiologicamente o processo cognitivo já falou, cara, preserva isso. É muito custoso você aprender de novo. Não faz sentido. Então, a nossa fisiologia tenta nos boicotar para que a gente preserve a energia. Aí volta para a história da IA. Tá? Sabendo disso, a gente vai usando esse oráculo para tudo. Só que quem sabe usar bem dá um pulo do gato absurdo. E é onde vai impactar a tecnologia, plataformas, a equipes, os ERPs, os CRMs. E aí a gente tem visto em alguns clientes nossos, não resolveram, mas já estão sentindo de uma forma mais sutil. Experiência do usuário, UX. Tanto no processo de aprendizado, quanto nos produtos de aprendizado. Onde está o grande mote de experiência do usuário de uma inteligência artificial generativa? Na capacidade de ela falar uma linguagem humana. Falar português, falar um manezinho, falar um sotaque baiano, do goiano. Ela fala, tá? Fala japonês, entende, escrever errado ela vai entender, se fala errado ela vai entender. Essa capacidade dela de entender a nossa humanidade de comunicação cheia de falhas, cheia de vícios de linguagem, isso é incrível. Coisa que muitas vezes não acontece num processo formatado, onde você tem menus, tu errar o menu, tu não acessa o que você precisa ter, onde você precisa ler um PDF e fazer uma resposta na caixinha. Então, tipo, ela dá uma liberdade, tá, de interação tão ampla, e ela que se vira para entender, quanto nos processos mais encaixados, o aluno que tá ali, o profissional que tá ali, que precisa se adaptar e precisa aprender a aprender para depois aprender. Porque assim, o que eu vejo, assim, parece que quando você conversa com o IA, você está sempre certo, ela sempre te dá a resposta conforme a sua pergunta, né? Principalmente nessas comerciais, Perfeito. um GPT, Isso. o Gemini e tudo mais. Onde está o pulo? É usar o motor dela de se comunicar bem, usando a base da empresa, a base da equipe, a tua base de conhecimento. Então não usem a base pública que está dentro dessas máquinas populares ali, que o pessoal baixa e instala ali. O grande mote é o quê? É o que eles têm chamado de RAG. R-A-G. Tá? Esqueci, depois a gente põe na legenda aqui, o editor, põe para nós ali. R-A-G. O que é o R-A-G? O R-A-G basicamente é uma lógica onde você usa o motor de processamento dela, só que dentro da sua base de conteúdos, a tua base de educação ali dentro. Vai oscilar menos, né? Exato. Então, sempre que eu vou buscar o meu oráculo pode acessar essa base para trazer as respostas adequadas. Só que aí vem o viés metódico, tanto da ferramenta, tanto da equipes, tá? Quanto do profissional de TI ali dentro. Cara, se eu sei que eu preciso acelerar o aprendizado do meu profissional, acelerar a busca de resultado da minha organização, se eu só der respostas prontas... Não vai aprender. Então, o RAG ele não tem que ser uma base de conhecimento. Ele tem que ser uma base metódica.
Sempre que alguém perguntar, a máquina tem que forçar o meu usuário Aprender, né? a aprender. Então, tem que ser um grande tutor digital. É um grande tutor. Então, mais do que ser um oráculo que sabe tudo, mas um grande tutor que te encaminha em tudo. Ele tem que dar apoio no momento que a pessoa tiver dúvidas. Né? Exato. Mas o processo de resposta é teu ainda. Exato. O processo de resposta é teu. Então, a IA é fantástica e as pessoas estão usando com muita euforia como esse grande oráculo. Os mais inteligentes, que aí sabem disso, já estão construindo ele como se fosse o seu grande tutor, o seu grande copiloto ou agente. Aí vem os dois conceitos, de copiloto e agente. Uhum. O que é o agente, pessoal? O agente ele vai trabalhar no bastidor de forma extremamente autônoma, para que alguns processos, até repetitivos que você faz, você não precisa fazer. E ele busque a resolução desse processo. O copiloto, ele é a figura da metáfora do copiloto na cabine do avião. Ele tá lá para te assistir, ele tá lá para dar o suporte, ver o corpo físico dele, ele roda alguns processinhos, mas sob o seu comando. Então ele tá para dar esse suporte, esse paralelismo contigo. Então é justamente usar essas IAs para serem agentes e copilotos que acelerem a sua cognição para o aprendizado. Cara, para línguas isso é fantástico. Cara, para novas habilidades, competências técnicas. O T&D, se ele começar a dominar esses dois conceitos de agente e copiloto, pessoal, não precisa aprender nada de tecnologia, é só o conceito. Porque isso impacta na metodologia. Metodicamente, você começar a introduzir agentes e copilotos nos seus métodos, usando plataforma, usando IA, usando automação, N8N, tudo mais, essa história ali. Cara, você vai começar a construir ambiente de educação fantástico. O T&D escala dentro da organização, se apresenta mais, com mais valor, consegue os dados que ele precisa de uma forma absurda. Cara, e essa é a pergunta que eu ia te fazer, né? Que a gente já está se caminhando para o fechamento, né, do nosso episódio de hoje, né? Assim, qual dica você dá para um T&D que está buscando inovação, está querendo fazer diferente, quer mostrar para a empresa que existem formas alternativas de fazerem as coisas que eles sempre fazem, entendeu? Que está tentando identificar, de acordo até mesmo com o planejamento estratégico, quais são os gaps de conhecimento, habilidade e atitude que precisam ser inovados para que as pessoas mudem, façam diferente e a empresa alcance outro resultado. Então, assim, qual é a tua dica final assim, para a empresa que está nesse cenário, cara? Então, pessoal, minha dica é, primeiro ponto, o mapa da mina é o planejamento estratégico. Perfeito. Ponto. Bota ele na mesa e aí vocês vão começar a fazer priorizações. Aí baby steps, que aí é bem importante. Porque você precisa aprender também. Uhum. Cara, tu não tá pronto, tá? Tu vai, nossa, Claro. eu vou fazer o plano infalível, o Cebolinha vai conquistar a rua. Não. Cara, baby steps. Priorize. Olhando as demandas da organização que estão no planejamento estratégico, onde vocês percebem que vocês conseguem ser mais prioritários. Ou seja, aqui o gap de conhecimento é maior. E, cara, e aqui a empresa tá colocando muita energia para buscar esse resultado. Ali a gente vai ajudar. E aí, se torna mais estratégico ainda, se ninguém te chamou ainda, os caras estão lá com aquela defasagem de aprendizado, com um baita objetivo do negócio, e ninguém envolveu o T&D ou o RH. Cara, se apresenta pro jogo. Eu acho que ali tem uma oportunidade incrível. Bota a cara. Mete a cara, pessoal, participe. É um exercício de intraempreender pro T&D. Intraempreender. Cara, isso aqui tem um gap de conhecimento, a gente tem um papel relevante em ajudar vocês a encurtarem o custo de resolução desse problema, aprendendo, e aprendizado é conosco. Deixa que eu vou te ajudar. Nós temos uma estratégia interessante para isso. Segundo ponto, tá? Como eu trago tecnologias, sistemas emergentes para dentro de casa? Tá? A primeira coisa, eles vão falar a linguagem da empresa, que é eficiência operacional. Para que serve T&D? Cara, aquela coisa, eu não consigo treinar, eu preciso treinar 20 por vez. Cara, mas se eu trazer algum tipo de tecnologia, eu já treino 50, ou eu vou para 75, eu já vou para 100, sem escalar o meu time humano de T&D. Cara, isso é importantíssimo. Sempre que você precisar em escala e eficiência operacional, a tecnologia é para isso. Vai precisar de uma plataforma. Cara, tu tá ainda no Excel, Drive, um monte de pastinha, de vídeos. Cara, uma plataforma vai, cara, automatizar e sistematizar o processo de aprendizado. Ponto. Cara, eu preciso ter uma... Cara, pensa daqui a pouco, junto da equipes, os seus bots e tudo mais, te ajudar a ter mais atendimento, para não inflar o teu time com tantas SLAs, tantas levantadas de mão. Cara, tudo isso é falando a linguagem da empresa. Eu trago tecnologia, não porque é legal, porque é descolado, porque eu vi no Concar, porque eu vi no Conar. Não, cara, porque traz eficiência operacional para casa. Se vocês provarem a linguagem da eficiência operacional, fantástico. Visto que no primeiro momento o T&D é uma área meio, né, uma área fim. A área fim, o que ela faz? Ela traz um discurso parecido, mas pensa em receita.
Ela fala, eu trago tecnologia porque eu vou atingir mais leads, eu vou aumentar minha taxa de conversão, porque o marketing comercial, tá, todo mundo que tá na área fim, tá lá com o produto, olhando para fora, tem esse discurso. Quem tá para dentro, pessoal, fale a linguagem de eficiência operacional. Tu falou a linguagem dos deuses no ouvido da galera ali dentro. Se atrelar esses dois mundos e devagarzinho, pessoal, aquele 1% melhor todo dia e não parar nenhum dia, tá? Aprender todo dia, cara, fantástico. Não precisa inventar roda nem fazer nada revolucionário. Aliás, Gustavo, evitem o termo revolução dentro de uma empresa, principalmente em períodos de incertezas que nem a gente vive hoje. Total. Pense em evolução, pessoal. Esse 1% melhor todo dia faz toda a diferença. Inclusive para os times que são clientes internos de vocês. Legal, cara. E para encerrar mesmo, tá? Tem alguma bibliografia, algum livro, alguma coisa que você pode dar para quem está pensando em começar esses baby steps da inovação, assim? Tem, pessoal, tá? Assim, mais do que um livro específico, eu vou trazer 2 autores aqui, tá? Trazer o primeiro, que é o Clayton Christensen. Legal. Que ele é seminal e ele tem obras na área de educação muito legais, tá? Bem importante. Um que a gente tratou aqui também, que é o das organizações aprendentes. Poxa, esqueci o nome do autor agora. Falei agora há pouco. O nome do livro é Organizações Aprendentes. Então tá ótimo. O pessoal já vai procurar aí. Já. Que ele é fantástico. Que, cara, esse tivesse uma bíblia para deixar na mesa do T&D. Olha só. É a regra de ouro, assim, pessoal. A empresa é uma grande escola, tá? É uma grande escola, tá? E um terceiro, pessoal, ele tem até um TEDx. Poxa, me deu um branco nele, assim. Eu usei um monte ele no mestrado. Ele é um Sir. Ele é um Lord em inglês, tá? Sir Robinson. Ken Robinson. Sir Ken Robinson, se eu não me engano. E ele tem um monte de obras que tratam dessa relação de educação com inovação. E, cara, desde a educação fundamental, é muito legal. Ele fala, cara, uma das fases mais inovadoras que o ser humano tem é a infância. Que o mundo é um livro em branco, e às vezes ele faz um barquinho e aquilo gera valor pra caramba pra toda a comunidade de crianças ali dentro. Todo mundo se acha divertido aquilo. Pra nós é ridículo. Por quê? Porque a gente tem um repertório cheio. Tá? Ele fala, cara, aquele espírito da criança, aquele comportamento é a chave de muitas organizações que crescem. Quando começa a incutir aquele espírito, não da infantilização, mas aquele espírito da curiosidade, do teste, de fazer barato, fazer com o que tem. Às vezes a gente compra, quem tem filho sabe, né? Compra o brinquedo caro, ele brinca com a embalagem, com a caixa é mais divertido. É aquilo ali, pessoal. Incutir esse espírito dentro de casa, do pensamento enxuto, Sir Ken Robinson. Tá? Ele tem várias e várias obras. Tem uma obra dele que é A Escola do Futuro, se eu não me engano. Cara, basicamente ele tá falando, para organizações aquilo. Cuide da sua organização como se fosse a escola desse futuro que já chegou pros seus profissionais. Gente, se vocês ficaram até o final, essas dicas aí já valeu o episódio de hoje. É muito legal, né? Muito legal. Até lembrando, agora eu vou ler de novo essas bibliografias. Legal. Igor, obrigado, meu irmão. Obrigado. Deixa as tuas redes sociais para o pessoal poder se conectar com você, trocar com você. Muita gente aqui é convidado aqui, quando deixa os seus contatos, o pessoal conecta mesmo e fala e chama. Que massa. Então fica à vontade aí, cara. Pessoal, bem fácil, @Igor Drude em qualquer rede, YouTube, Instagram, LinkedIn. LinkedIn eu sou mais ativo. Gosto muito do LinkedIn. É um ambiente que eu aprendo pra caramba. Então, pessoal, sou mais ativo ali dentro, mas vão me ver no X ali, falando bobagem, vai ver no Instagram mais coisas de família, mas todas as redes abertas ali. E tô tentando no YouTube, eu sou meio preguiçoso pra vídeo, então vou aproveitar esse podcast aqui pra botar no YouTube também. Então, pessoal, @Igor Drude de qualquer canal, uma grande satisfação estar com vocês, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Foi um baita bate-papo. Massa. Muito legal mesmo. Espero que talvez nos próximos a gente convide de novo, cara. Contem comigo. Deu match na agenda, já tô aqui de novo. Fechou, então. Era isso, pessoal. Quero agradecer vocês por mais um T&D Cast. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Valeu, gente. Tchau, tchau.